Olá, estamos de volta com essa série de entrevistas do programa Minha Fé, abordando diferentes formas de ver a vida, diferentes formas de se relacionar com o mundo espiritual. E desta vez nós vamos falar sobre a Umbanda Sagrada. Eu estou ao lado do Pai Reinaldo, ele que é dirigente do Centro de Auxílio Espiritual Filhos de Aruanda. Muito obrigado, Reinaldo, por sua presença aqui no estúdio conosco. Eu que agradeço, é uma satisfação, é um prazer e ao mesmo tempo faz parte da missão sacerdotal nossa, de levar a bandeira da nossa religião de uma forma clara, de uma forma objetiva, para que através disso, quero agradecer toda a equipe, toda a estrutura da Câmara aqui de Ribeirão Preto por ter cedido esse espaço, para a nossa fé, para a nossa religião. E isso tudo faz parte de um processo de luta contra o preconceito, contra a intolerância e principalmente contra a falta de informação. Certo, então vamos começar contando um pouquinho da história da Umbanda? Como nasceu a Umbanda? Bom, a Umbanda ela é uma religião brasileira. Ela foi idealizada no lado espiritual e foi trazida para o lado físico material em 1908, no dia 15 de novembro, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, através de um médium que na época era adolescente, entre 15 e 17 anos, Zélio Fernandino de Moraes, através da entidade incorporada, que se intitulava como Caboclo das Sete Encruzilhadas, trouxe essa anunciação de uma nova prática da fé, através da espiritualidade, com o nome de Umbanda. Então a Umbanda, ela surgiu, as práticas de incorporação, de manifestação espiritual já existiam antes. Mas toda a parte litúrgica, doutrinária, toda a parte ritualística, isso foi organizado a partir de 1908, a partir do dia 15 de novembro de 1908. Então nós da Umbanda, nós aceitamos isso como uma fundação, mesmo porque veio do lado espiritual, com todas as diretrizes, as normas, as condutas, para que nós dali para frente pudéssemos nos organizar religiosamente. Certo. Então ela nasceu em 1908 no solo brasileiro, ela não é uma religião importada. Exatamente por isso que eu gostaria de perguntar para você qual que é a diferença entre Umbanda e Candomblé. Muita gente acha que é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa? Não. São religiões distintas, diferenciadas. A única coisa que nos aproxima dos nossos irmãos, que nós costumamos a chamar dentro da nossa concepção, como professores, ou melhor, pessoas que são do santo. Na Umbanda nós não usamos esse termo do santo. Tanto é que dentro da Umbanda, um dirigente espiritual, ou ele é chamado de ministro, ministra, ou sacerdote, sacerdotisa, ou dirigente. E claro que dentro da Umbanda nós temos algo similar, algo semelhante, digamos assim, com essa prática de matriz africana, porque o candomblé mesmo, em si, ele também é brasileiro. Porque o candomblé, a forma que o candomblé cultua, a sua religiosidade, veio da África, junto com os escravos, e dentro de uma senzala haviam vários escravos de várias nações africanas, até falando de línguas diferentes. Então, aqui dentro do solo brasileiro, em Porto Seguro, na Bahia, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, nas cidades da costa, onde eles chegavam, eles eram confinados. E ali eles tinham que continuar cultuando a sua religiosidade, a sua fé. E foi dali que surgiu toda essa união entre as nações africanas, surgiu a prática do candomblé. A diferença do candomblé para a Umbanda, as duas religiões são espiritualistas. As duas religiões buscam a sua fé ou a sua sintonia para com o sagrado através da natureza. Até aí se assemelha. Agora, a ritualística, a liturgia, a doutrina, tudo isso é bem diferente uma da outra. Certo. E o que são os terreiros?
São chamados terreiros. Nós da Umbanda, nós cultuamos muito tradição. E o brasileiro adora colocar pseudônimos nas coisas. Então, o terreiro nada mais é do que o templo religioso. Era chamado de terreiro porque era onde os escravos antigamente se reuniam fora da senzala para poder fazer o seu culto, no terreno das casas grandes. E lá era chamado de terreiro, né? Terreiro com pé na terra e tudo mais. Então esse pseudônimo acabou ficando popular. Certo. Então todo templo que se cultua espíritos e que se manifestam entidades espirituais é denominado como terreiro. Então o terreiro é o templo religioso dentro da Umbanda. É correto dizer terreiro? É correto dizer centro também de Umbanda? Pois é. Essa questão do centro já veio pela proximidade ou a similaridade, né, similar com o Espiritismo, né, do nosso irmão Allan Kardec. Porque a Umbanda, quando ela foi constituída, tudo que vinha de fora, ou que vinha dos escravos, ou que vinha da periferia, era discriminado. Então, a Umbanda ela pegou nas suas bases a base africana, uma base europeia, que é o Espiritismo, mesmo porque dentro da do nosso culto, da nossa ritualística, nós trabalhamos com a mediunidade. E para você entender mediunidade, nada melhor do que a grande escola de Allan Kardec. Então, e pegou a parte do catolicismo, do cristianismo, melhor dizendo, porque nós acreditamos em Cristo, nós acreditamos nas palavras que ele colocou nas parábolas ou mesmo nos ensinamentos. A gente segue isso dentro da Umbanda. E pegamos uma parte da oriental, que é a parte da evolução espiritual, a evolução do ser humano, né, a lapidação interior dele, junto a essa sintonia com o sagrado para poder se elevar espiritualmente. Então a Umbanda ela tem esses 4 pilares. Certo. Esses pilares é o que a gente chama de sincretismo religioso. Sim, sim. E tudo isso baseado muito na cultura tanto religiosa como também de etnia dos povos primitivos, dos índios. Então nós buscamos as forças da natureza e respeitamos a natureza como um bem sagrado. Certo. É por isso que nos terreiros... essa ideia desculpa te interromper, mas essa ideia vem justamente da cultura indígena, né? Certo. De respeitar a natureza, em harmonia com a natureza, porque a natureza te devolve tudo aquilo que você precisa para viver. Então é justamente por isso que nos terreiros a gente observa lá imagens de caboclos, sim, de pretos de velhos, índios, de escravos, velhos. E também dos santos mais conhecidos no catolicismo, né? Muito difundidos. Sim, isso é o sincretismo. É justamente por causa da base do catolicismo? Também. Esse sincretismo também entra uma boa parte dentro da cultura do candomblé, né? da prática do candomblé. Por quê? Porque na época... a religião predominante, na época da escravatura, era a religião católica. Então, para que nós pudéssemos cultuar aquelas forças divinas que a gente sabia que existia, mas não tinha figuração para isso, a própria espiritualidade, né, nos orientou de pegar a história de um santo da Igreja Católica, a sua história, né, a sua trajetória, e similar a uma força da natureza. Porque na África, o que eles fazem na África? Para eles explicarem o que é uma divindade, o que é uma força da natureza, eles humanizam essa divindade e criam ali uma lenda, uma história, né? Para que a pessoa conheça aquela força. Na Umbanda é um pouco diferente, mas o sincretismo nasceu daí. Certo. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo claro para todos entenderem. São Jorge, né? São Jorge é o cavaleiro guerreiro da Igreja Católica, o santo, né? São Jorge. Ele representa, ele sincretiza com uma força espiritual da natureza que é de combate, que é de guerra, que é de luta, que é de determinação, ordenação. Então, esse sincretismo foi criado justamente para aliviar um pouco esse preconceito, essa pressão, né? Porque os senhores feudais na época entravam nas senzalas, ouviam, né, acontecer os rituais às divindades da natureza, e saíram arrebentando tudo, queimando tudo, destruindo tudo. Certo. E a própria espiritualidade indicou isso, né?
colocava ali os elementos da natureza, que é a representação dessa força, e colocasse uma imagem da Igreja Católica em cima. Nenhum louco iria bater numa imagem de Igreja Católica, né? E isso, para os mais ignorantes na época, lá, nós convertemos. Eles estão orando e rezando para os santos da Igreja Católica. Não, a gente só fez um sincretismo para que isso pudesse facilitar o ritual e o culto. Tem toda uma história de luta aí. Sim, né, no e isso vem disso. até hoje. Dentro de alguns templos de Umbanda, né, se usa as imagens dos santos da Igreja Católica. Sim. Por causa desse sincretismo. Para nós, para nossa visão, nada mais é do que, eu não diria que é tudo igual, porém, a intenção na hora que você emite o olhar para uma figura santa, você é meio passo da sintonia com o sagrado. Então facilita essa conexão, essa comunicação com o divino e com o sagrado, através das imagens. Que nem muita gente fala que nós adoramos imagens. Não, nós não adoramos imagens. Nós usamos as imagens justamente para identificar determinadas forças de Deus que se trabalha dentro da religião. Certo. Você falou em Deus. O que é Deus para os umbandistas? Eu particularmente, né, até ser umbandista, faz 35 anos já que eu estou dentro da religião, de certo modo eu sempre entrava em conflito comigo mesmo. Porque se Deus existe, se Ele é bom, por que Ele deixa uma criança morrer? Por que Ele faz determinada coisa, um dilúvio, né, um incêndio na mata, alguma coisa assim que acaba atrapalhando ou prejudicando a humanidade? Então eu sempre entrava em conflito interno com isso. Eu tenho muito esse conflito. Então, a maioria das pessoas tem. Então eu fui em busca disso, né? E minha mãe, ela frequentava um terreiro de Umbanda para tomar seu passe e para ter sua consulta. E eu era novinho na época, 5, 6 anos de idade, ela me levava. Então desde lá eu já vinha com essa intenção de entender todo esse universo, né? Para mim poder falar, não, Deus é isso mesmo que todo mundo fala. Então para nós umbandistas, Deus não é uma figura. Ele não é um senhor que está sentado lá em cima e que controla as coisas lá de cima, não. Deus para nós é tudo. Contando com a sua onipresença, onisciência, oniquerência, né? E quando nós falamos em tudo, nós falamos não só na parte física, material que o homem não criou, que é a própria natureza, que é o nosso próprio planeta, né? E como que essa natureza é harmônica, né? É perfeita, né? Para nós, né? Estarmos aqui vivos. Mas também criou sentidos, vibrações, sentimentos, emoções que nós, seres humanos, trazemos em nós, em nossa composição humana. Então, para nós, Deus não é uma figura. Deus é força, energia, e a onipresença dele, para nós umbandistas, está na natureza. Ou em todos aqueles elementos que o homem não criou. Sim, Deus é como se fosse, deixa eu ver se eu entendi, é a manifestação da natureza na Terra, seria mais ou menos por aí. Através de sentidos, de fatores, de sentimentos, de verbos. Entendi. Né? Porque o verbo é a ação. Certo. Então, quando eu falo fé, né, eu estou falando de uma qualidade de Deus, certo, que está dentro de cada um de nós, independente da religião. Entendo. Então, para nós umbandistas, existe uma qualidade, uma divindade, que é uma parte de Deus, que faz com que nós alimentamos a nossa fé, através do nosso sentimento. Então, para nós, essa é uma presença divina, é uma presença sagrada, é uma presença de Deus em cada um de nós. Você falou em divindades. Sim. Quem são essas divindades? Então, acompanhando o raciocínio. Sim. Porque é difícil falar de teologia, né? A Umbanda tem a sua própria teologia, tem a sua própria concepção do que é Deus e de como nós encontramos Deus dentro da religião. Porém, falar de teologia iriam vários programas. É muito complicado falar de teologia num programa só. Sim. Porém, para nós, Deus é único. A religião de Umbanda é uma religião monoteísta. Nós não cultuamos deuses. Nós cultuamos Deus através das suas manifestações. Essas manifestações são forças, energias, vibrações, verbos de Deus que se encontra concentrado na natureza. Essa concentração faz com que surja, né, essa fonte de energia e vibração que emana para todo o planeta.
E cada uma dessas fontes nós chamamos de divindade. Entendi. É uma coisa que é muito falada, né, no Brasil, às vezes até com um certo ar de meio folclórico, é a questão das entidades, né? Sim. Essa entidade, a gente ouve pessoas até debochando disso. Compreendo. O que são as entidades? Então, dentro da Umbanda, ela se diferencia do kardecismo. Existe uma consulta espiritual, existe uma orientação espiritual, mas ela se diferencia o seu ritual do kardecismo, ou né, da conhecida mesa branca, por causa da prática da magia. E o que é magia? Magia nada mais é do que a manipulação e ativação das forças da natureza. Quando você aprende a manipular e ativar essas forças, você está praticando magia. E dentro da Umbanda, as entidades que se manifestam mediunicamente no ritual, nada mais é do que são espíritos que já foram encarnados e que do lado espiritual se graduaram ao ponto de manipular a vela que fica acesa, as ervas que dá o passe, o líquido, seja água, seja qualquer outro líquido. Quer dizer, são elementos, né? São elementos vegetais, ígneos, aquáticos, telúricos, minerais e assim por diante. Então, quando essas entidades se manifestam para quê? Para a consulta, para o auxílio espiritual, por quê? Porque já estagiaram dentro dessa dimensão encarnatória. Eles já passaram por aqui, então, praticamente eles já têm bastante experiência, né, dentro desse período de lição, de expiação que estamos todos encarnados. E com essa graduação magística que é dada através da espiritualidade, eles manipulam essas forças e energias, que é o passe energético, né? A limpeza, retira o que não deve ficar com a pessoa ou que atrapalha a pessoa e repõe as energias que a pessoa precisa para alcançar aquilo que a pessoa necessita, não propriamente o que ela quer. Certo. Falamos em mediunidade, né? E também algo que se assemelha ao espiritismo são as leis kármicas. A Umbanda acredita nessas leis kármicas? Sim, existem leis, para nós são leis naturais universais. Ação-reação? É uma dessas leis. Né? A lei do livre-arbítrio, a lei do magnetismo, né? Você atrai ou você repulsa, depende do que você vibra. Então são leis universais que, independente da pessoa ser religiosa ou não, basta ela estar encarnada, ela está sobre essas leis. Né? Então são coisas que nós acreditamos que isso já é uma manifestação divina de Deus, essas leis. Por que lei? Né? A gente fala lei e fala, nossa, é lei. Não é, é ordenação. Porque tudo que tem ordenação tem um objetivo lógico e claro, né? Senão o caos seria instalado. Todo mundo faz o que quer e anarquia por aí vai. Não é bem assim. Nós temos o livre-arbítrio, temos o direito de escolha daquilo que queremos, sim. Só que tudo que a gente planta, a gente colhe. Independente do que seja, nós plantamos, nós colhemos. Por quê? Porque a lei é dessa forma. Independente da religião. Então nós acreditamos sim, não nas leis kármicas apenas, né? Que é o karma e o dharma. Aquilo que você recolhe como, não um saldo devedor, porque o karma não é uma cruz a ser carregada, mas sim são coisas que você precisa resolver para a sua evolução e sua elevação espiritual. E o dharma, isso já dentro da Umbanda é um dos pilares orientais, né? Dentro da Umbanda. O Dharma, ele nada mais é do que o saldo positivo que você tem diante do que você pensa, do que você sente e do que você faz. É o que muitos chamam de merecimento? Sim, sim. Pode ser. Então, numa consulta espiritual, o que o guia manifestado vai fazer? Ele vai reforçar todas essas vibrações em você. E através do nosso chakra, nós absorvemos isso. Né? Então, esse que é o fator. Tanto a prática da magia dentro do ritual, que isso é a magia da Umbanda, não é fazer feitiço ou coisa parecida, não tem nada a ver isso dentro da Umbanda. Muito pelo contrário, na Umbanda nós desmanchamos magias que são negativas, ou distorcidas, ou desequilibradas, né, que atrapalham muito as vidas das pessoas. Os nossos sentimentos, ciúme, inveja, enfim, eles são considerados magia? Não, são considerados desequilíbrios emocionais, que assim, todos têm em diferentes graus. Porém, alguns vão além do emocional, já entram para o psicológico mental
e acabam sendo, entrando para a parte, né, funcional, digamos assim, a prática. Eu pratico aquilo porque estou desequilibrado. Então, para nós umbandistas, isso é um sinal de desequilíbrio. Certo. E aquilo que a gente emite, muita gente fala de trabalho, né? Sim. Ah, a pessoa fez um trabalho de macumba para outra. Os sentimentos que nós emitimos para os outros, eles refletem na vida alheia? Tudo é energia. Tudo é energia e vibração. Tanto é que eu não estou pegando fogo, mas se você chegar perto, você vai ver que a temperatura é diferente da temperatura do ambiente. Geralmente aumenta. Então, quer dizer, existe uma energia. Né? Nosso corpo material produz essa energia, o espiritual também produz. O que vai fazer com que essa energia saia de você e vá para o universo, ou vá para as pessoas no seu entorno, é a sua indução mental. Certo. Então, assim, a indução mental, a vontade, a intenção e essa indução mental, ela já cria ondas que são eletromagnéticas, digamos assim. E que se a pessoa ela tem tendência magnética a receber aquilo, ela vai internizar aquilo. É semelhante, a entidade vai te dar um passe, ela vai tirar essas vibrações enfermiças, desequilibradas. Vai te orientar verbalmente o que você deve fazer para se reequilibrar e vai colocar em você essas energias reequilibradoras. Só que você saiu do templo, chegou ali na esquina, o flanelinha murchou o pneu do seu carro, aí você já quer bater nele, quer prender ele, quer matar ele. Quer dizer, toda aquela energia que a entidade tentou magnetizar em você, você desmagnetizou. Então a sua tendência é magnetizar o desequilíbrio. Então assim, toda a indução mental leva ao que nós chamamos, cria-se, né, miasmas, que são concentração de energias desequilibradas, enfermiças, negativas, e que isso pode tanto atrapalhar você mesmo, quanto uma terceira pessoa através da sua indução mental. Pessoas podem ficar doentes por esse desequilíbrio magnético? Primeiro, a doença, para esse tipo de processo, a doença ela se manifesta do lado energético vibracional nosso. Por isso do passe. Né? Certo. Toda entidade de Umbanda, se você tiver uma consulta, ele vai te limpar, porque é obrigatório fazer isso. Então ele faz uma limpeza e uma recarga. Então, ela fica em nosso campo magnético, digamos assim, melhor explicando, e dependendo da sua prática, da sua afinidade, que é uma lei do magnetismo, né? A lei dos afins se atraem, essa energia ela acaba sendo mais introduzida ainda, através do seu mental, do seu emocional, do seu espiritual e chega ao físico. Então muitas doenças são causadas, sim, por desequilíbrios espirituais ou vibracionais. Certo. O que são chamados pontos de Umbanda? Bom, existem dois termos. Dentro da Umbanda, existem dois termos que nós chamamos de pontos. Certo. Existem os pontos riscados, que nada mais é do que a escrita mágica. São desenhos, formas geométricas que auxiliam nessa ativação magística que a entidade vai fazer na hora da consulta. E existem os pontos cantados, que é o nosso louvor, que é a nossa música, que é a nossa adoração, digamos assim, melhor dizendo, para que todos entendam. É a parte musical que nos faz, ajuda na sintonia e ajuda na vibração, né, dentro do ritual. Então tem os pontos cantados, que nada mais é do que, se você analisar bem, são mantras. São músicas já preparadas para um processo ritualístico e religioso. Existem os pontos riscados, que é outro processo. E durante os trabalhos também existem algumas roupas específicas, né? Sim, sim. Por quê? Faz parte isso da ritualística? Até 15 de novembro de 1908, a manifestação mediúnica, quer dizer, a manifestação de uma entidade, seja ela uma entidade de Umbanda, trabalhadora, né, do astral, ou qualquer outra entidade, qualquer outro espírito, não tinha um padrão, não existia um padrão. Então, a partir de 1908, criou-se esse padrão ritualístico, religioso dentro da Umbanda. Então, nós usamos a roupa branca, né? Toda branca. Por que do branco? Porque o branco, ele é uma cor universal e o branco, ele nada mais é do que, ele é todas as cores em movimento. Se você pegar um arco-íris, por exemplo, desenhar um arco-íris e movimentar ele em círculo com uma certa velocidade, vai ficar todo branco.
Então, para nós, ela representa tanto todas as forças do universo, ou todas as divindades de Deus, como também representa a pureza, a humildade, a clareza, né, a devoção e assim por diante. Certo. No hino da Umbanda diz que a Umbanda é paz e amor. Sim. É um mundo cheio de luz, a força que nos dá vida. Você Sim. se sente assim como praticante da Umbanda? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Esse termo usado dentro do nosso hino, ele caracteriza, quando a gente fala nos dá a vida, porque nós acreditamos na vida após o desencarne, né? Se você é de uma religião espiritualista e você não crê que há vida após a morte, então você é melhor mudar de religião. Então toda religião espiritualista acredita que a vida material é um período da sua existência humana como espírito e a partir do seu desencarne existem outros processos. Então, nós acreditamos nesse tipo de coisa que nos traz a vida, porque nos traz essa reflexão do que nós estamos fazendo nesse momento, para que depois do nosso desencarne, como será a nossa avaliação do nosso caminho, a nossa avaliação da nossa evolução. Então, dentro da Umbanda, ela traz para nós essa consciência de que nós precisamos nos lapidar, precisamos olhar no espelho para o nosso interior, para procurar com auxílio espiritual, claro, porque sozinho é muito difícil você encarar os seus, né, defeitos, as suas imperfeições, os seus desequilíbrios sozinho. Então, as entidades que nos acompanham todos os médiuns de Umbanda, eles nos ajudam a entender. Eles não resolvem as coisas para nós, não é assim que funciona. Certo. Né? Mas eles ajudam a entender aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos lapidar, para justamente trazer essa vida eterna, né? Que é a vida espiritual, entendeu? Certo. O centro, o qual o senhor é dirigente, chama Sim. Auxílio Espiritual Filhos de Aruanda. Centro de Auxílio Espiritual Filhos de Aruanda. Essa expressão Filhos de Aruanda eu já vi em outros lugares. Sim. Que lugar é esse Aruanda? O que é esse Aruanda? Bom, alguns dos nossos telespectadores talvez já devem ter assistido o filme, né, que foi criado através do livro Nosso Lar, de Chico Xavier, que é as comunidades espirituais. E isso existe mesmo. Existem as comunidades espirituais, espíritos socorristas, espíritos preparados para poder fazer toda essa eu diria, passagem, né, do espírito encarnado para a fase espiritual da vida. Certo. Aruanda nada mais é do que uma comunidade espiritual umbandista. Então, para nós existe um encontro espiritual entre eles, e nesse local que é encontrado, né, que eles se encontram e eles se organizam para os seus trabalhos, nós chamamos de Aruanda. Entendi. Vamos fazendo uma analogia, eu sei que não se deve fazer isso, mas o Espiritismo tem o nosso lar, né, que eles chamam de nosso... Aruanda tem Aruanda. É como se fosse um tipo de nosso lar. Mas é bom fazer analogia, por quê? Por causa das informações desencontradas. Certo. Às vezes você fazendo uma analogia, a pessoa entende com mais clareza. Mais clareza. Né? Certo. O Reinaldo, uma coisa triste, mas que a gente tem que falar, né, a gente tem que tocar nesse assunto, é que às vezes ocorrem alguns ataques a terreiros de Umbanda. Em fevereiro de 2020, infelizmente, um terreiro de Umbanda foi atacado no bairro Tanquinho, né? Sim, sim. Existem diversas matérias aí, quem tiver interesse em ver na internet, inclusive o filho da dirigente daquele terreiro foi espancado, teve que ir para o hospital. Como você enxerga isso? Inclusive nós nos solidarizamos, né? Vários terreiros de Ribeirão Preto, nós nos organizamos para ajudar, né, nossos irmãos. Né? Bom, isso nada mais é do que a intolerância, o preconceito e a falta de informação. Nós estamos vivendo numa época, a Umbanda também ela é muito inserida na sociedade, porque faz nós refletirmos não só o lado espiritual, mas o lado físico, material do nosso dia a dia. Então nós estamos vivendo numa época muito politizada, ou muito, eu diria, como que é o termo que é usado agora? Polarizada. Isso, exatamente. Sim. Eu pego a bandeira daquilo que eu acredito, e você, se você não acreditar, você é meu inimigo.
Então, quer dizer, a parte humana, a parte de compreensão, a parte de afeto ou de fraternidade está se perdendo nessa época, por causa disso. Tanto é que nós conhecemos, né, famílias, né, que não se falam mais, por quê? Porque eu tenho uma opinião política que é diferente da sua, eu tenho uma opinião religiosa que é diferente da sua. E agora tudo pode, né, entre aspas, então quer dizer, eu posso te atacar que eu estou no meu direito. Então, isso impulsionou ainda mais o preconceito e a intolerância em relação não só a nós umbandistas, mas também religiões ameríndias, né? Religiões de matriz africana, porque a Umbanda ela é uma religião afro-brasileira, ela não é de matriz africana. Certo. Ela é uma afro-brasileira. Por quê? Porque em certos pontos dentro da religião, nós usamos o dialeto africano para denominar determinadas forças, apenas isso. Mas então nós somos, né, considerados perante a lei do nosso país como religião afro-brasileira. Certo. Então tudo isso potencializou essa raiva, essa intolerância perante aquilo que é estranho, né? Essa matéria a qual eu citei teve uma repercussão nacional, inclusive. Sim. Até alguns deputados se pronunciaram nessa questão. Uma das pessoas que fez, porque foi um grupo de pessoas que fez o ataque, sim, né? Sim, foi organizado, arquitetado. Segundo o que foi relatado pela dirigente do terreiro, ela ouviu alguém dizer: aqui na comunidade nós não admitimos esse tipo de macumba. Preconceito, né? Puro preconceito, mesmo porque as pessoas usam esse termo macumba, já virou pejorativo. Macumba nada mais era do que essa prática da Umbanda antes dela se tornar uma religião. Macumba era uma forma de trazer os espíritos ancestrais para se manifestar através da mediunidade, para conversar ou dar consulta ou dar algum aconselhamento. Isso daí era no Rio de Janeiro, era chamado de macumba esse ritual. Mas isso era perseguido pela polícia, era perseguido por outras religiões e tudo mais, né? Não era considerado uma religião isso, era considerado uma seita. A partir de 1908 que conseguimos, né, através da manifestação do espírito para a prestação da caridade, formalizar isso como uma religião de Umbanda. Em 1954, se eu não me engano, houve o primeiro congresso onde políticos, inclusive, aceitaram na época que a religião de Umbanda era uma religião brasileira. Era uma religião de fato e não uma seita ou não um derivado de uma outra religião. Certo. Então, isso causa até hoje uma certa estranheza, justamente por causa disso. Tudo que vem da periferia, tudo que vem do negro, tudo que vem das minorias, a pessoa já fala: epa, né? Tem coisa errada, né? É macumba, é saravá, é feitiço. Quer dizer, as pessoas são ignorantes nessa questão do que é macumba, do que é a palavra saravá, do que é um feitiço. Eu entendo que isso tudo é reflexo de nós não conhecermos a nossa própria essência como brasileiro. Cultural. Né? É cultural. A gente cultural. valoriza mais o que vem de fora. É melhor o McDonald's do que você... Exatamente. Né? Nossa mandioca. Então eu prefiro comer um McDonald's do que fritar uma mandioca e comer. Então é cultural isso. É melhor eu comprar o importado porque é melhor, porque o brasileiro não sabe fazer nada. Então isso vem da cultura. Então uma religião que nasce dentro de um país com outra religião dominante e a partir disso outras religiões ainda querendo essa dominância, né, querendo o poder, então é muito difícil você vencer essa intolerância e esse preconceito. Há 10 anos atrás eu fiz um documentário numa casa de Umbanda, né, num terreiro. Sim. E as pessoas me perguntavam: você não tem medo das manifestações que existem ali? Não te dá medo? O que você diria, o Reinaldo, para aquela pessoa que muitas vezes tem vontade até de visitar um terreiro, de conhecer, claro, mas tem medo por causa das manifestações mediúnicas? Primeiro, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo, mais uma vez, agradeço a audiência de todos. A religião de Umbanda é uma religião. Sendo ela uma religião, dentro da sua prática, dentro da sua ritualística, só se pratica o bem, não se pratica o mal. Infelizmente, a mediunidade não é uma propriedade da religião de Umbanda.
A mediunidade, ela nada mais é do que eu diria, um sentido humano em que algumas pessoas flui isso, e essa pessoa precisa trabalhar com esse sentido, é a mesma coisa do olfato, da visão, do paladar, mas é um sentido espiritual que a pessoa deve trabalhar com isso. E, infelizmente, existem médiuns que não têm uma doutrina religiosa, não seguem um padrão doutrinário ou uma filosofia religiosa. Por quê? Porque um padrão doutrinário religioso, ele só vai te levar para um caminho positivo. Um caminho de tolerância, de fraternidade, de amor ao próximo, né? Então existem médiuns que não se interessam por isso, mas continuam sendo médiuns. Então continua sendo um canal de comunicação com o lado espiritual. E o lado espiritual nada mais é do que, praticamente, eu diria, igual ao lado físico. Existem as pessoas boas, existem as pessoas que ficam em cima do muro que não são boas nem ruins, e existem as pessoas maléficas e ruins. No lado espiritual a mesma coisa. Então esses médiuns que não têm um desenvolvimento, que não têm uma doutrina, que não têm um segmento religioso, eles acabam dando vazão a esses espíritos trevosos, né? E infelizmente isso acontece em algumas reuniões que não são de Umbanda. Isso acontece, a manifestação de um espírito para impor medo, para impor submissão, para simplesmente ali tirar de você aquilo que você nem tem. Porque geralmente as pessoas só procuram a parte espiritual, ou a religião de Umbanda, ou qualquer outra religião espiritualista, quando as outras religiões já foram procuradas e não foram resolvidas. Então procuram nós em último caso. Tudo bem, a gente até entende isso, né? Porém, quando você chega num terreiro de Umbanda, ou num templo religioso de Umbanda, tem luzes acesas, tem músicas relacionadas à elevação espiritual, ou mesmo à louvação das forças da natureza. Tem pessoas educadas e agradáveis que te dão uma boa noite, né? Fique à vontade. Na hora da consulta, um espírito trabalhador de Umbanda, ele nunca vai impor medo, ele nunca vai te colocar coisas ruins na cabeça, tipo assim, sua vizinha fez macumba para você. Um espírito trabalhador de Umbanda nunca faria isso. Porque quando você passa isso para uma pessoa, essa informação para uma pessoa, primeiro, isso é fofoca. Os espíritos trabalhadores não são fofoqueiros. Segundo, ela vai gerar na pessoa uma raiva, um ódio, um rancor, né, um ranço com aquela vizinha. Quer dizer, não tá praticando a fraternidade, não está praticando a comunhão entre todos. Algumas pessoas falam assim, mas eu sou vítima do feitiço. Ótimo, não interessa quem fez. Na Umbanda se resolve um problema e te reequilibra para que você siga a tua vida. Não interessa quem fez. Sim. Entende? Então, as pessoas têm medo justamente por causa disso. Eu estive aqui com o pai Reinaldo. Eu quero, por gentileza, que o senhor deixe seu contato. Quem quiser mais informações, quiser visitar, né, o Centro de Auxílio Espiritual Filhos de Aruanda, quiser visitar algum terreiro, como é que faz? Bom, nós estamos aqui em Ribeirão Preto há 15 anos, desde 2005, né? Nós já mudamos de endereço, o endereço atual do nosso templo fica lá no bairro Tanquinho, na rua Ana Pinto Lodovice, 364. O acesso a nós fica mais fácil até pelas nossas redes sociais, né? Tanto pela a rede do Facebook quanto a rede do Instagram. Pode falar, né? Não tem problema. Claro, pode. Então, é só digitar o nome Centro de Auxílio Espiritual Filhos de Aruanda, que já está ligado à nossa página, já está ligado aos nossos contatos. Atualmente, né, devido à pandemia, nós não estamos abertos para atendimento. Por quê? Porque nossa religião cultua a Deus através do atendimento de pessoas. Então, assim, é impossível você separar o atendimento ou falar assim, você vai lá atrás de uma consulta, eu viro para você e falo, hoje não vai dar para te atender. Então, ao mesmo tempo, eu vou estar sendo, né, indelicado, porque quando nós abrimos as portas do templo, nós não vemos quem está ali. Não interessa se você é católico, se você é evangélico, se você é ateu, se você é pobre, se você é rico, qual que é a sua aptidão, não importa. O importa é que você está ali atrás de uma consulta e você vai ter essa consulta, inclusive gratuita. A Umbanda não se cobra
tá bom? Se cobrarem R$1 para uma consulta espiritual, deixa de ser Umbanda, não é Umbanda, né? Ok. Então, é bom fazer essas informações, porque hoje em dia o comércio da fé é uma coisa que atrapalha muito nós. Com certeza. Então, no momento nós não estamos atendendo justamente por causa disso. Mas nas redes sociais a gente vai passar a data de retorno e tudo mais, assim que for seguro para todos nós. Né? Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço muito aos telespectadores, né, que dispensaram aí seu tempo e estão conosco. E agradeço a toda a equipe, enfim, a toda essa estrutura e essa abertura, né, principalmente para a nossa cidade, para a nossa região. Isso é muito importante, não só para nós umbandistas, mas também para todos os dirigentes, ministros religiosos, padres, pastores, enfim. Todas as religiões têm que ter esse canal, esse canal de comunicação. Isso é muito bom e muito positivo. Tá certo. Como disse o pai Reinaldo, não importa se a gente é católico, evangélico, espírita, espiritualista, ateu, agnóstico. Sim. O que importa é respeitar. Essa é a nossa obrigação enquanto cidadão, essa é a nossa obrigação enquanto ser humano. Um grande abraço para você.